Então, boa noite a todos, que Oxalá nos abençoe, que Pai Oxóssi nos auxilie, nos ampare na força do conhecimento da fé, né? Com a licença do nosso Pai Jesuel, que nos permite, nos dá essa oportunidade para o estudo, então que a gente possa hoje juntos, né? E um pouquinho mais, saber um pouquinho mais. Hoje nós vamos continuar o estudo aí do livro sobre as 7 pedras sagradas. E para quem pegou o material, tá lá na página 6, tá? Quem for acompanhando, esse material, gente, ele é bem, até estava falando, ó, hoje a gente vai para um lado bem técnico. Por quê? É importante a gente rever essa parte técnica, que parece até física, tá, gente? Quem não gosta, as crianças aí que estão, né, o Thais deve estar estudando física na escola, alguma coisa assim, é muita física. Mas aí a gente vê a profundidade da Umbanda, ela não é superficial e cheia de misticismo, ela é científica. E para isso a gente precisa realmente estudar. Não que a gente vai estudar e vai ser, nossa, nós vamos ser os cientistas, os físicos, os astrônomos. Não é nada disso. Mas esse conhecimento aproxima mais a gente da realidade. E a gente sai do misticismo, a gente sai daquela caixinha de que é porque e pronto, acabou e não quero nem explicar, tá? A gente tem que aproveitar esse conhecimento, né? Eu falo eu junto, tá? Porque, assim, para mim, até eu falei para vocês, eu não tenho uma afinidade como o Gustavo, por exemplo, ele tem uma afinidade maior com pedras, ele sempre teve interesse, ele sempre buscou. Para mim, não. E até porque eu vim do kardecismo, para mim, gente, isso tudo é coisa assim, ó. Não precisa, nós não precisamos disso. Somos superiores a isso. E, na verdade, não é. Muito pelo contrário. Até porque, como a gente está tratando de magia, você pode ser superior e inferior. A magia, ela vai atuar na tua vida. E as pedras vão atuar na tua vida. Tá? O poder, ele vai atuar, porque ele é um poder mágico, cósmico. Ele está no universo inteiro. Então, lá na página 6, ele vai explicar o que são as 7 energias elementais. Por que a gente vai trabalhar com essa energia? Para vocês entenderem, para eu explicar o desenho das pedras. Esses desenhos aí, que é das mandalas, que são as mandalas que emanam das pedras, para eu poder explicar isso, para vocês entenderem que não são meros desenhos, tá? A gente vai entender que cada energia de Deus, cada tipo de energia de Deus, ela é um verbo, tá? São os chamados fatores de Deus. O autor dá um nome, né? O Rubens Saraceni dá um nome, mas na Bíblia tem. Não fala lá que o início, qual foi a primeira coisa que Deus fez? No início, fez-se o verbo. E na Bíblia tem esse verbo para tentar explicar a criação. E o dia que eu escutei essa explicação, foi até no curso, aquilo para mim fez todo sentido, porque o que é o verbo? O verbo a gente aprende na aula de português. O verbo é uma ação. Cada ação, ela tem uma energia diferente. Então, cada verbo é, na verdade, uma ação única e específica com uma função. E isso a gente dá o nome de fator. Então, quando eu falo que um orixá, ele tem uma vibração, que o orixá tem verbos, quer dizer que o orixá emite fatores, ou seja, essas ações divinas. Então, quando eu falo, por exemplo, de Nanã, Nanã é o fator de transmutar, transformar. Outro fator de Nanã é decantar. São ações, são verbos, são fatores que emanam da vibração de Nanã. Então, você tem a vibração de Oxalá, é congregar, é agrupar, reunir, uma delas, né? Então, a gente pega esses verbos, e esses verbos, eles emanam de cada orixá, de cada vibração. Eu falo orixá para a gente entender melhor, tá? Quando a gente pensa no estado da criação, no estado das coisas aqui, na Terra, na natureza, nós temos os estados da matéria, que são
Sólido, líquido e gasoso, os 3 estádios da matéria aqui no plano material. Mas existem outros estados da matéria no plano espiritual, que é o quinto estado, que é o plasmático ou energético, e o outro, que é o sexto, que é o magnético. Então, olha lá, sólido, líquido, gasoso, energético, etéreo, né? Magnético, e o sétimo, que é o vibracional. Olha como isso vai muito além do sólido, líquido e gasoso. Por que eu estou falando isso, gente? Só para fazer uma pausa aqui. Né? Tudo é energia. Esse telefone, ele é energia condensada em matéria sólida. Meu corpo é energia condensada no estado material, né? Sólido, né? Então, a gente pensar que eu vou continuar, depois que abandonar esse corpo, eu vou ser a mesma energia em outro estado da criação. Não, eu não estou mais no sólido, líquido e gasoso. Aí eu já vou partir para os estados da matéria no lado espiritual, tá? Que tem, então, o energético, etérico, magnético e vibracional, tá? Esses verbos, essas emanações de Deus que estão nos orixás, esses fatores, eles vibram o tempo todo. Quando a gente for tratar de escrita mágica, eu vou até desenhar, tem que literalmente desenhar mesmo, tá? É como se saíssem, tá, de Deus ondinhas. Sabe quando a gente estuda em física, aquelas ondas de rádio, de TV, essas ondas que saem de Deus, elas permeiam, elas estão em tudo e em todos, em toda a criação, porque toda a criação é composta por essas ondas de energia, vibrando mais, vibrando menos, né? Com mais oscilação, menos oscilação, que vai formando aí todos esses estados da matéria do nosso lado e do lado espiritual. Esses fatores, essas ondas, elas vibram tanto e em tanta velocidade que elas se condensam e se chocam. Lembram da física, quando vai explicando aquele desenho da oscilação dos elétrons e tudo mais? Essas oscilações de fatores de energia que vai criando campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos, eles são sempre polarizados, positivos e negativos. Tudo na criação. O elétron, ele é o polo negativo, né? Eu tenho dentro, esses negativos ficam girando, lembram lá das aulas de física? Por que eu estou explicando isso? Porque essas explosões energéticas, elas só são sentidas por nós aqui, nos sentidos materiais, visão, olfato, tato. Os nossos sentidos aqui na matéria conseguem perceber só o sólido, o líquido e o gasoso. Concordo? O que todas as pessoas veem, ouvem, tocam. Mas quando eu pego já um médium que tem um sentido, além do fato do olfato e do paladar, o médium, ele tem o quê? Ele já tem uma percepção desse outro estado da matéria, que é o energético, o plasmático, do etéreo, entendeu? Do magnético. O médium vai percebendo em maior ou menor intensidade esses outros estados da matéria, tá? Esses campos magnéticos, eles são muito coloridos, muito. Tá? Então, eles vão variando conforme a sua vibração, eles vão variando. Então, os campos positivos, eles são monocromáticos, vão variando dentro de uma mesma cor. E os negativos, eles se chocam e eles são coloridos, eles vão se chocando e vão formando explosões energéticas. Tudo isso, gente, essa escala de cores, tá? É utilizada na gemologia. É usada para quê? Para trabalhar com a vibração das pedras, identificar a pedra preciosa a partir da dispersão da luz branca. Então,
a luz branca, o tanto que eles refletem a luz branca, vai demonstrar uma maior ou menor pureza das gemas de pedras, que é o que a gente está estudando aqui, tá? Quando a gente fala desse espectro de cores, as pedras elas vão formando esses campos, tá? E esses campos energéticos, com as suas cores em maior ou menor intensidade, tá? Eles têm fatores de Deus, que são essas emanações de Deus, como tudo na criação. Nós temos, já vou chegar lá, tá? Então, existem fatores que concentram, fatores que irradiam, né? Esses fatores que são multifuncionais, inclusive, tá? Essas famílias de fatores, elas vão criando essas energias, criam 4 elementos básicos aqui na Terra, que é água, terra, fogo e o ar. E 3 energias elementares derivadas, que são o mineral, vegetal e o cristal, que também são emanações energéticas. Isso tudo faz parte das 7 energias que nosso planeta tem, né? As 7 dimensões e reinos que nós temos aqui no nosso planeta. Cada um desses elementos é, na verdade, um reino de verdade. Então, eu tenho o reino aquático, eu tenho o reino do fogo, o reino do ar, o reino vegetal. Nós não estudamos as folhas? Nós estudamos as ervas sagradas? É o reino vegetal. E quando eu falo reino, é reino. É um mundo cheio de seres diferentes, em diferentes estágios, com diferente natureza, diferente evolução. São dimensões paralelas à nossa, com outras faces do Criador. Muitas moradas na casa de meu pai, tá? Então, essas energias, elas são puras, tem o elemento puro do fogo, o reino puro do fogo, mas elas vão também se combinando, se agrupando para formar fatores ou energias ou seres ainda mais complexos, até que chega, por exemplo, nos reinos elementais, que são seres num estágio anterior ao nosso, que são dos erês, dos exumirins, né, que já são seres bem mais complexos energeticamente. Eles só não têm a nossa dualidade, né, e a presença aqui na Terra, tá? Só para vocês terem ideia de como os fatores nunca são puros, eles sempre se combinam. Quando eu falo em fator, lembra lá da vibração que emana de Deus. O livro traz o exemplo de Xangô, que é um fator vibracional de Deus, que é o fator equilibrador. Então, se vocês pensarem em Xangô, ele é a vibração, é o orixá do equilíbrio. Por isso que ele é o orixá da lei. Olha lá a balança de Xangô. É a lei, é o equilíbrio. A lei serve para chegar ao equilíbrio na sociedade, né? O teu direito, o meu direito, para equilibrar. Então, o Xangô é o equilibrador por essência. Mas existe a mistura ou a junção do fator de Xangô, que é o fator ígneo, o fator do fogo. Então, o fogo é o fator equilibrador. Mas ele se mistura com a lei, com a geração, com o conhecimento, com a concepção, com a fé. Então, eu tenho um Xangô equilibrador da fé, um Xangô equilibrador da concepção, um Xangô equilibrador do conhecimento, da geração, da evolução e da lei. Então, é o fator Xangô, fogo, vibração de Deus, de equilíbrio, atuando junto tudo misturado com as outras vibrações, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque as pedras, elas sempre são justamente combinadas, elas têm assim como as ervas. Lembra que eu falei que nunca você ia ter uma erva de um orixá só. A gente tem uma predominância na erva de determinado orixá, mas nunca é o único, porque a erva, ela é composta de várias vibrações, né? Então, ela tem vários orixás para ficar mais fácil, né, de visualizar, tá? Então, tem um resuminho no livro que eu achei muito bacana para a gente chegar nas pedras, né? Que ele fala assim, ó, esses fatores que vêm de Deus, eles fluem através de ondas. Toda onda tem o seu comprimento.
Dependendo do comprimento da onda, a energia vai assumir uma cor específica. Olha que bacana. Então, a cor das pedras e das outras coisas também dependem do comprimento da onda de emanação de Deus. Por meio dessa cor, a gente vai conseguir identificar uma ou outra divindade. Aqui no caso, a gente vai associar as pedras com as cores dos orixás. Então, a pedra cristalina, ela é de Oxalá. A pedra verde, ela é de Oxóssi. A pedra lilás, ela é de Nanã, né? E assim por diante. Então, essa cor vai ter o fator predominante, né? Indicando para que serve aquela determinada pedra. Olha que bacana isso. Se a gente pega as pedras, para a gente não ficar se matando, agora eu trouxe aqui, tá? Mas a gente, para mim, pelo menos, é muito difícil para ter que ficar lembrando e memorizando o nome das pedras, porque não é uma coisa que eu tenho habitualidade. Então, você pega, por exemplo, a Sandra aí, que pertence à casa, que trabalha com pedras, provavelmente ela já tem isso tudo muito mais fácil, mais rápido. É mais natural para ela, porque ela já trabalha com isso, já está em contato. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pedra em casa e eu vou usar numa oferenda, ou eu vou usar numa oração, porque não precisa ser uma coisa elaborada, tá, gente? Olha, eu vou colocar uma vela e uma pedra aqui na minha casa, porque eu quero vibração tal. Vou pedir o auxílio dessa vibração, que essa vibração se espalhe na minha casa. Vai pela cor da pedra, mesmo se você não saiba o nome especificamente daquela pedra. Então, a cor da pedra é um filtro, vamos dizer assim, de dizer, muito maior de qual será aquela atuação da pedra, qual é a emanação energética que ela vai ter na tua casa, no teu corpo, quem gosta de usar a pedra no corpo, ou se for num trabalho, numa oferenda, né? Ou mesmo um trabalho, né? Mediúnico, um trabalho dentro do terreiro. Tá? Então, fica mais fácil trabalhar magisticamente com as pedras, entendendo isso, né? Que é o elemento mineral combinado com as cores e o porquê das cores, porque a cor é o comprimento da onda ligada ao orixá. Tá? Então, é uma pedra que predomina qual cor? Entende? Vai sempre pelas cores. Agora, quando eu vou falar no restante das coisas, no universo das coisas, eu tenho que sempre observar do que eu estou tratando. Então, você está observando assim, porque existem os dois. Existe a força do conhecimento da lei. Olha que bacana. O que é o conhecimento da lei? É o verde de Oxóssi para conhecer o vermelho ou o marrom de Xangô. Entende? Então, existe o conhecimento da lei. Quem estuda direito aí, né? Tem os nossos advogados aqui, estuda o quê? É o conhecimento da lei, não deixa de ser. Conhecer a lei. Agora eu tenho o contrário, né? Eu tenho a lei como base, ou o equilíbrio como base do conhecimento, porque um conhecimento sem equilíbrio também é um conhecimento ruim, distorcido. Então, aí você vê a integração desses dois. Isso pode estar numa mandala, isso pode estar num trabalho que o teu guia faz, que o guia do outro faz, que um trabalho feito na casa, um trabalho feito... Quando eu falo trabalho, pode ser das mais diversas formas, pode ser inclusive uma oração. Uma oração é um trabalho, né? Então, você faz um trabalho pedindo, olha, que a lei não seja cega, que a lei que seja feita aqui na minha casa, na minha vida, no meu problema, seja uma lei que as pessoas conheçam o problema para poder ter esse equilíbrio. Então, isso você pode trazer para todos os aspectos da nossa vida, né? Quando a gente fala disso, a gente fala, óbvio, que a gente é um bandista, está estudando a Umbanda, a gente fala também, né, dos trabalhos dentro do terreiro, dos guias, da casa, as firmezas feitas na casa. Mas isso é para toda a nossa vida, entende? É para tudo na nossa vida. Ó, preciso de tal aspecto. Pode ser com uma pedra, pode ser com uma vela. As pedras, na verdade, elas são o quê? Elas são aceleradoras. É como fogo, são aceleradores da vibração. Elas dão mais poder para aquela atuação daquela vibração. As ervas também. Então, você tem vários elementos.
Ó, a vela colorida, ela surgiu na década de 60, finalzinho da década de 60. Até então, não tinha vela colorida. Então, quando a gente fala de vela colorida, é a cor na vela. Ou seja, eu tenho a cor da vibração, do orixá, junto com o elemento fogo. Por isso que ela é tão poderosa, a vela colorida. Mas se eu não tiver uma vela colorida e eu quero aquela vibração, eu vou acender a vela e mentalizo aquela vibração na vela branca mesmo. Se eu tiver uma pedra daquela vibração que eu quero, coloque a pedra ou a erva, entendeu? Então, para a gente não ficar achando que, ai meu Deus, a vela tal. A vela é importantíssima porque ela é o elemento mágico, talvez dos mais poderosos. Mas se eu não tiver a vela específica daquela cor, eu vou acender uma vela branca. Por quê? Porque eu tenho o elemento fogo. O que se usa na magia divina é o elemento. Né? Então, você pode usar uma lamparina. Aprendi a fazer aqui com a lamparina. Você pega num copo, compra o pavio, coloca óleo, é uma vela, é o elemento fogo. Né? Então, você pode ter outros elementos que além da vela. Mas a gente tem com facilidade, hoje, graças a Deus, então a gente simplesmente usa a vela mesmo, né? Da cor que a gente precisa. A gente vai buscando, né, tudo isso, ok? Então, esse conhecimento, inclusive, é a base da cromoterapia. Porque a cromoterapia, aí tem um outro estudo, só que a cromoterapia, ela trata da parte energética também, só que aqui da matéria, tá? Mas ela influencia também. Então, isso que eu acho bacana, não descarta nenhum outro conhecimento que a gente tem. Todas as outras terapias holísticas, muita coisa espiritualista, aqui o que o Rubens Saraceni explica não descarta nada, ele só explica e aprofunda. Então, a cromoterapia é válida? É um trabalho de cura com luzes coloridas? Sim. Ela é válida? É, ela é válida. Ela usa as cores para isso. Então, ela atua também. Quantas vezes a gente não faz cromoterapia no terreiro? Poxa, como não? O tempo inteiro. A gente troca a roupa da cor, vela da cor, tudo tem a cor específica, guia da cor. Então, a cor vibra. O importante não é saber, eu tenho que usar porque é tal, decorar, tal. Eu tenho que saber que a cor vibra. Por isso que ela me traz aquela energia. Entende? Aí é a diferença. Você usa uma roupa branca porque você sabe o que ela significa. Você usa uma roupa verde porque você sabe o que aquilo significa. Olha a diferença. Aí você faz com consciência, com zelo de um bandista. Esse é o zelo do bandista, e não usar por usar, não fazer por fazer, né? Então, isso é muito bacana. A litoterapia também é a terapia com pedras, usa o mesmo princípio, né? E não se fala em espiritualidade e mediunidade, eles tratam da parte material, ou seja, isso alcança a parte material. E é muito bacana, gente, que assim, nesse trecho do livro, ele aponta um ponto que eu acho muito importante a gente relembrar. A maioria sabe, mas é importante a gente enfatizar. A medicina nossa, ela trata da matéria, ela trata do corpo biológico e enfermidade diagnosticada. A cromoterapia, a litoterapia trabalham com o corpo energético ou espiritual e atuam em sintomas e enfermidades que não são diagnosticados pela medicina. Portanto, a gente uma não exclui a outra. As pessoas confundem muito e acham que tem que procurar uma e não pode procurar outra, ou vice-versa, e é muito pelo contrário. O ser, gente, é muito complexo para tratar só com a medicina tradicional ou só com a energia e só com a medicina espiritualista. Então, nós precisamos dos dois tratamentos, tá? Eu conversei com um médico chinês em Maringá, e ele falava que a medicina chinesa, ela é tão diferente da nossa aqui no Ocidente, justamente porque lá eles têm um enfoque maior nas energias, e a nossa medicina não tem. Lembrando que a maioria das doenças, quando ela chega no corpo físico, quer dizer que ela já afetou, já degenerou o corpo espiritual. Então, é o contrário. Quando chega na matéria, o corpo espiritual já estava doente, já estava dando sinais. Por isso que muitos dos tratamentos que são feitos dentro do terreiro, tá? A pessoa fala assim, mas eu nem fiquei doente, nem estava doente. Sentiu melhor? Senti. Então, foi salvo de uma futura doença.
Porque quando a pessoa chega a ter sintoma físico, o negócio já está feio pro lado de lá, meu amigo, isso é fato. Os guias mesmo muitas vezes falam, ó, vão tratar agora, porque se chegar no corpo físico, fica mais difícil. Ou seja, quer dizer que a tua parte energética, a tua parte espiritual já está tão degradada, tão desgastada, que aí é muito mais difícil você tratar. Então, as limpezas que os pretos velhos fazem, que os guias fazem, aquela limpeza energética que eles fazem, né, é nada mais do que vamos dizer assim, ó, tá limpando, tá te energizando espiritualmente e energeticamente. Isso é muito importante, porque quando vai enfraquecendo, vai ficar enfraquecendo, enfraquecendo, até o ponto de você ficar doente, aí você vai tratar onde? Aí você vai ter que tratar na medicina tradicional, porque a doença já chegou no corpo físico. Aí não adianta você tratar mais só o espiritual, não adianta cor, não adianta vela, não adianta mais nada. Você tem que tratar preventivamente, e não é preventivo. Preventivo, que eu digo, é preventivo da matéria, né? Mas você está tratando, é um outro corpo seu. E os sintomas aparecem, tá? Então, essa oscilação energética aparece em mudança de humor, em desânimo, né? Em falta de concentração, em irritação. Esses desvios energéticos, eles vão dando sintomas mais suaves, que como eles não são assim, a gente consegue viver com eles, a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. A hora que aí o negócio fedeu, aí você fala, ixi, agora lascou mesmo, agora eu vou atrás. Porque a gente o ser humano é muito assim. Mas então, assim, para valorizar essas coisas que são feitas no terreiro, porque são tratamentos, e são tratamentos energéticos, né? Então, muitas pessoas doentes conseguem melhora física, mas muitas pessoas não chegam a ficar doente por causa do tratamento energético. É isso o que nós estamos fazendo. O médium, gente, acima de tudo, ele está sendo tratado dentro da gira. A corrente mediúnica, ela é tratamento energético. Então, desenvolver a mediunidade é um aspecto daquilo que a gente faz ali dentro. Você está sendo tratado, limpo, hidratado mesmo energeticamente, ali dentro da corrente. Então, fica na corrente quem precisa de tratamento. Quem já ficou doente por causa de mediunidade sabe do que eu estou falando. Talvez aqui no grupo não sejam poucos, porque é comum que o médium consiga só um refazimento energético só com o desenvolvimento mediúnico. Ah, é ameaça? Ó, gente, eu te juro, eu confesso, eu fui para ameaça, talvez muitos tenham desenvolvido a mediunidade para ameaça. Que a coisa que você mais escuta é, se eu não tratar da mediunidade, eu vou ficar doente, eu vou ficar louca. Eu fui por causa disso, porque eu estava num estado tão grande, tão ruim, tão feio, que eu falei assim, ó, ou você vai ter que viver na base de calmante, você vai ter que ser internado, você vai ter que fazer isso, aquilo, você vai ficar louco, ou vai para o hospital e assim, aí você trata, né? Aí eu fui. Fazer o quê? E assim, aí você viu o outro lado da moeda. Então, hoje, como que eu me sinto dentro da gira? Ainda tratada. Eu estou sendo tratada, ainda. Quanto tempo eu vou ficar? Tomara enquanto durar a minha missão. E eu vou ser tratada. E vocês também estão sendo tratados. Entende como é importante isso? Esse tratamento energético para não ficar doente. Tá? E é isso, exatamente isso. A gente convive com energias muito pesadas, tanto durante os trabalhos, quanto em nossas vidas. Nós precisamos desse tratamento energético. Você toma banho todo dia, não toma? Toma. Então, você tem que ter limpeza energética frequente para não ficar sujo energeticamente. O raciocínio é o mesmo. Entende? Como é importante estar na corrente. Para a gente avançar um pouquinho, então, falei que essa parte era um pouquinho mais técnica hoje. Percebam que as energias, quando a gente fala das energias, as energias principais, elas são associadas às cores e a gente vai chamar cada ponto desse de tronos, são os tronos de Deus. O que são tronos de Deus? São verdadeiros assentamentos energéticos
daquela vibração de Deus aqui no nosso planeta. Então, eu tenho um trono de Oxum, um trono de Ogum, um trono de Iemanjá, que são assentamentos energéticos planetários. Esses tronos, eles dão sustentação energética para todo o planeta. Entende? Vibra, como se aqueles tronos vibrassem a energia. Pensa no mar, né, que é o trono, vamos dizer, o maior trono que a gente tem fisicamente. Então, é um trono que espalha a geração da vida o tempo inteiro. A energia de criação, de geração, é espalhada pelo trono energético de Iemanjá o tempo inteiro e sustenta toda a criação. Toda a criação precisa de geração, senão a gente míngua e se extingue. Tudo precisa de geração, né? Então, cada um desses tronos, esses polos energéticos, eles emitem essas ondas de energia, eles emitem esses fatores, emitem esses verbos para toda a criação. E esses tronos são associados a cores, né? Como a gente já vem falando, tá? Só que assim, quando a gente vai falar de magia, a gente tem que pensar, tudo que eu estou falando dos tronos, são energias puras, vindas do Criador, e estão aí à disposição para nós integralmente o tempo inteiro, tá? Mas eu tenho magias em que eu vou recorrer a outros tronos, porque esses tronos são os principais, tem uma hierarquia. Pensem que cada um desses tronos, ou em cada dimensão, existem outros tronos hierarquicamente, não vou dizer que é inferior, mas eles respondem a esses tronos principais, tá? Que também atuam magisticamente com energia. Então, eu tenho magia espiritual feita com os espíritos fazem magia. Sim, nós fazemos isso, nós vivemos isso, né? Então, nós temos magia natural feita com seres da natureza, né? Eu tenho magia feita com encantados da natureza, magias com elementais, magia com elementares. Lembra que eu falei lá dos seres puros de vibração de um único elemento, do fogo, da terra, do ar, né? Então, os elementares, eles atuam, todos esses seres são usados, são invocados magisticamente. Quando eu falo invocar, é trazer de fora para dentro. Eu invoco. Agora, quando eu evoco, eu trago de dentro de mim para fora. Eu estou evocando o meu poder divino. É de mim para fora, né? Mas esses seres, eu vou trazer a magia e a atuação deles, tá? Então, todas essas magias, gente, são usadas há milênios por pessoas no mundo inteiro, de várias culturas, de várias religiões. Não foram inventados, criados na Umbanda, é óbvio. A gente sabe que a magia, ela já vem e ela acompanha a humanidade, né? O fato é que existe a forma positiva, mas infelizmente existe também as formas negativas de magia. Inclusive, o uso negativo da magia é uma das razões da Umbanda ter surgido na Terra. Sabiam disso? A magia, a Umbanda veio para o Brasil para um dos motivos foi para combater a grande quantidade de magia negra que estava sendo utilizada aqui pelos escravos e ex-escravos, que tinham domínio mágico muito maior do que os católicos aqui, tá? E eles foram usando isso, lógico, com todo o histórico de revolta e tudo mais, mas para ser combatida essa magia negra, tá? Tanto que no Cavaleiro da Estrela da Guia, narra muito bem, fala muito dessa criação da Umbanda do lado espiritual para vir para a Terra, para combater. Gente, esses humanos aqui encarnados, coitado, estão lá se lascando. Tem alguns poucos que dominam magia e tá ferindo o equilíbrio das coisas. A gente precisa mandar conhecimento mágico para a Terra, para eles usarem isso em benefício das pessoas, para anular essas magias negras.
né? Então, embora a gente não vive em função disso, hoje é muito menor o número de magia negra que tem atuação assim, mas ela existe. E a espiritualidade tem que ter tecnologia mágica aqui para poder atuar também. É tecnologia, gente. Isso já é muito antigo, né? Essa batalha aí, não adianta a gente ficar achando que, não, a luz vai tudo me ajudar. Não, eu tenho que, porque as trevas, meu filho, elas são intelectualmente muito avançadas. Atuam das formas mais maquiavélicas possíveis na vida das pessoas, na nossa vida, infelizmente, né? Então, essa magia vem, só que quando eu estou falando de magia divina, tudo que a gente está falando aqui, como eu estou evocando, eu vou trabalhar diretamente com elementos subordinados aos tronos de Deus, eu não posso evocar um trono de Deus para fazer magia negra, concorda? O trono não responde. Ele não responde? Ele não responde. Você evoca aquele poder mágico e ele não te responde. Por quê? Porque é contrário às leis divinas, é contrário às leis do Criador. Sendo tronos de Deus, eles não vão responder contrariando a sua própria lei. Entende? Então, toda magia que a gente fala aqui, ela serve para o bem seu ou do seu semelhante. Porque nós vamos trabalhar, nós evocamos, nós pedimos para, ou diretamente, ou hierarquicamente inferior, eu peço para os tronos de Deus. Então, por isso que a gente trabalha só com magia positiva. Mas saibam que é possível magia negativa, com elementos também podem ser evocados, tem né? Tem tratados de magia negativa muito científicos, muito avançados, com outros símbolos, com outras denominações, e é uma ciência também, tá? Por isso que eu falo que ciência a gente combate com ciência. Eles pegarem os grandes magos negros, existem livros procuradíssimos na internet, tá? Então o pessoal comenta muito que são tratados de magia negra. Isso tem aos montes. E pessoas que buscam isso, gente, tem aos montes. Tem até uns doidos, né, Jesus? Do terreiro, vou ler o livro tal, vou evocar o livro tal. Até para ser mal, você precisa ser competente, tá, gente? Eu só falo isso. Porque para ser mal, você também tem que saber do que você está falando, senão você é só um idiota. E não peço desculpa pela palavra, não, porque é o idiota mesmo, a pessoa que é o idiota, a pessoa não tem maturidade nem para fazer o mal, né? Então, essas coisas são muito bem pensadas, elaboradas, é por isso que a gente tem que ser tão cauteloso, não precisa ser, ai meu Deus, medroso. Medroso não, é cauteloso e respeitoso. Mas a gente pisa, não tem pisa devagarinho na Umbanda? A gente vai pisando, vai sentindo, né? Vai fazendo, vai olhando, daí você vai se ficando mais afinizado com aquilo, tá? Esses tronos de Deus, então, para quem está entrando, tem alguns aí que não ouviram, né? A gente fala sempre dos tronos. O trono da fé, que é o trono de Oxalá, tem o elemento cristalino, que é o elemento puro. O trono do amor, que é o trono de Oxum, é o elemento mineral. Então, as pedras são, por essência, de Oxum, são do trono do amor, né? O trono do conhecimento, associado ao Oxóssi, a gente dá nome para os tronos, para eles, a gente humaniza os orixás. É normal, tá, gente? Hoje eu não vejo nada de errado com isso, porque traz mais perto do nosso coração, da nossa alma, né? Quando a gente humaniza o orixá. Mas eles não são humanos, eles não são pessoas, não são espíritos, eles são energias, são vibrações. Então, Oxóssi, elemento vegetal. Trono da justiça ou da lei, dependendo do autor que vocês pegarem, vai ser o trono da justiça. Xangô, elemento fogo. O trono da lei, Ogum, elemento ar. Evolução, elemento terra, tá? Então, eu tenho Nanã e Obaluaê. Obaluaê, né? Na verdade, é o trono da evolução. Trono da geração, associado a Iemanjá. E Omulu, elemento água. Esses são os 7 tronos originais.
É por isso um dos motivos que a gente trabalha com o número 7 como um número sagrado, né? Quem perguntou para mim na aula passada foi a Angélica, né, que falou, então, do setenário. O setenário sagrado, ele está presente em tudo na nossa vida. Por quê? Porque são 7 as vibrações originais de Deus. São 7, aquele prisma. Então, tudo começa para nós, no sagrado, com o número 7, né? Então, é o setenário sagrado nosso. E aí tem muitos, né, desdobramentos. Uma coisa legal também, gente, que trata aqui nesse livro, como ele está falando de outros reinos, de outras dimensões, ele fala que esses tronos, eu falei de todos esses tronos, esses são os nossos tronos regentes aqui do planeta Terra, da nossa dimensão humana. Mas existem tronos, né? Que existem outras classes de seres, vamos assim dizer, que inclusive constam na Bíblia, tá? Que são anjos, arcanjos, serafins, querubins, potestades, tronos e dominações. Essas classificações são conhecidas, até quem estuda anjos, quem estuda essa parte, eu não sei meu nome, sou tão por fora, gente. Um dia minha preta velha falou, você não entende nada de anjo, você nem dá pitaco. Realmente, eu não entendo, mas existem essas classificações, elas são bíblicas. Por quê? São classes de divindades. Então, quando a gente fala trono aqui, eu não estou falando desse trono da classificação bíblica, eu estou falando de trono como firmamento energético da vibração de Deus, é um trono divino, tá? Mas o que seriam essas dominações? Essas dominações seriam divindades assentadas também na criação, em outra dimensão, que tem uma função específica. Então, eu tenho a dominação do reino das aves, dos répteis, dos insetos, dos caninos, são dominações. Que é o termo utilizado para falar dos assentamentos energéticos que sustentam aqueles seres. Isso é muito bonitinho, porque eu perdi meus 2 cachorrinhos não faz muito tempo, e tem um lugar para eles específico na criação, onde eles são sustentados, amparados e continuam evoluindo. Eles não evoluem aqui no nosso plano, eles morrem, vão evoluir em outros planos. E eu tenho uma dominação para aquele reino, né? Ampara essas espécies. E quantas dominações existem? Tantas quantas são as criações de Deus, ou seja, infinitas, tá? Essas dominações, gente, são divindades cultuadas por muitos povos no decorrer da humanidade. Pode até dar um nome diferente, mas é isso. Adoram os felinos, adoram os bovinos até hoje, né? Olha a reminiscência, a gente tem inúmeros lugares no mundo onde animal tal é adorado. Isso é o que? Uma reminiscência do tempo em que se adoravam essas dominações, que são como se fossem esses assentamentos no reino aí, ou do animal, do peixe, ou do inseto. Tá? E essas dominações, elas podem ser evocadas e oferendadas magisticamente. Elas respondem também, atuam também energeticamente. Então, está errado quando o indiano diz que a vaca é sagrada? Obviamente que não. Eles adoram a vaca, pedem, né, a sua energia. Isso é possível? Sim, isso é possível. Mas a gente está sabendo que eles estão tratando de um assentamento energético do reino bovino, entendem? E eles vêm e amparam naquilo que eles podem, naquilo que lhes é permitido, o nosso lado humano aqui material. Então, isso é evocado, né, com seus poderes, com as suas classes, cada um, e isso é muito bacana, isso é muito legal. A gente saber, e outra, não ridicularizar e não descartar. Não é a nossa religião, mas eu sei do que se trata, eu tenho uma noção e eu respeito. Porque o que eles estão evocando são poderes mágicos como eu evoco. Eu só estou trabalhando com o trono, um aspecto diferente da criação. Isso é muito bonito para reforçar, gente. Se a gente, assim, não é para ser preconceituoso. Quanto mais consciência do outro você tem,
você se torna menos preconceituoso. Isso é uma coisa assim, é natural, vai decorrendo. Né? Então, a gente decorre disso. Eu não vou ridicularizar o outro porque eu entendo o que ele está fazendo. Eu respeito, não é o meu momento, não é para mim, mas eu entendo, entende? Isso é muito bacana. Então, essas divindades, né, que a gente fala desses seres, desses diferentes estágios de evolução, eles são sempre estáveis, permanentes, e esses mentais divinos, eles não são seres, não são espíritos, não é o espírito da vaca, é o espírito do réptil. A serpente também foi um animal muito importante em outras eras da humanidade, sempre foi cultuada, símbolo de conhecimento maior, tá? Na verdade, foi distorcido depois com a Bíblia selecionada pelos católicos, que trouxe a serpente como símbolo de traição, símbolo negativo. Mas a serpente, ela sempre foi um símbolo de conhecimento, um símbolo sagrado, né? Olha como é bacana a gente entender que um símbolo, eu tenho que observar qual é, né, o seu significado, senão eu vou deturpar o seu entendimento. É o que fazem com a serpente o tempo inteiro, tá? Eu vou deixar até um espacinho, vamos parar na página 13, então, tá, gente? Tem coisa pra caramba ainda pra gente chegar. Nem consegui chegar nos desenhos aí. Vamos chegar lá nos desenhos, mas vão olhando aí, é tão lindo os desenhos das mandalas, das gemas, das pedras. Nós vamos chegar lá. Falei que ia me ater um pouquinho mais nessa parte, até porque tem os entrantes aí, o pessoal que está chegando. É bom a gente ir revisar essa parte, eles ouvirem novamente, né? Para a gente ir assimilando, assentando essas coisas, tá bom? Aí eu prometo que a gente vai chegar nas velhinhas, nas pedrinhas, juro, tem que ter paciência, tá? Algumas aulas são um pouquinho mais pesadas, são um pouquinho mais assim, mas vai chegar lá, tá? Tem que ter tudo, tem a vida inteira para estudar, lembra que eu sempre falo, tem que ter ânimo, tem sempre coisa para a gente ver, tá bom? Eu deixo aberto se alguém tiver alguma pergunta para mandar no privado. Desejo a todos uma boa noite, que fiquem com Deus todos, um bom descanso. Quero vê-los todos de novo, porque hoje está muito bacana, tem bastante gente. Agradeço a todos, um bom descanso final de noite, tá bom? Assim que eu tiver mais alguma novidade no curso das ervas lá, eu trago para a gente, tá bom?